E aí, aqui é o Sedutor da Alcateia e hoje eu vou falar para vocês sobre a regra da reciprocidade, uma ferramenta citada por Robert Cialdini em seu livro Armas da Persuasão. Embora a mecânica do jogo e da mulher seja em maior parte instintiva e emocional, nós não podemos discriminar a parte lógica, que muitas vezes vai ser determinante para que ela decida com quem ela vai ficar ou não vai ficar dentro daquele grupo de caras que ela tem alguma atração. E eu vou usar o meu conhecimento para fazer a adaptação dessa regra de Cialdini ao jogo e à sedução, com o objetivo de aumentar o engajamento dela com relação a você, por via de palavras conciliadas com atitude. Vale lembrar que algumas explicações psicológicas foram omitidas aqui do vídeo para que ele não ficasse muito longo. Mas se você tiver a curiosidade, na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que você tenha acesso ao PDF completo para download. A regra: somos obrigados a retribuir no futuro, na mesma moeda, tudo o que recebemos no presente. Se instaurou desde o início da história do homem em todas as sociedades do mundo, desde quando foi percebido que uma pessoa poderia fornecer favores, cuidados, serviços, produtos, alimentos, tempo e energia a outra, sem que isso fosse perdido, pois no futuro aquela que recebeu retribuiria o mesmo como forma de gratificação, de modo a formar, ao longo de toda a história da humanidade, uma rede honrada de obrigações e, simultaneamente, instalando um mecanismo esmagador e singular dos seres humanos, que traz benefícios à sociedade. Como a regra funciona? Você deve ter ouvido um ditado antigo: é dando que se recebe. Mas quem fez esse ditado esqueceu de adicionar nele uma parte muito importante: é dando que se recebe e se recebe de novo. Ao projetar algo para outra pessoa, que vai gerar nela entretenimento, felicidade, humor, diversão, comodidade, praticidade, alívio, paz, enfim, qualquer coisa que vai causar um bem-estar para ela, faz com que ela entre em um estado de dívida com você. Esse estado de dívida deve ser entendido como um sentimento de dever retribuir aquilo que você proporcionou para ela, e não como dívida necessariamente, pois senão seria uma lei e não uma regra. Você deve ter passado por uma situação, por exemplo, em uma doceria, na qual um vendedor te oferece uma pequena amostra de um doce para você fazer uma degustação e experimentá-lo. E após fazer isso, mesmo não gostando do doce, você sente uma vontade de levá-lo para casa, de comprar ele na mão do vendedor. Essa vontade advém não do doce em si, você ter gostado e apreciado, mas sim de um sentimento de retribuição ao vendedor por ele ter fornecido uma amostra grátis do produto que ele produziu, que certamente custou para ele fazer aquilo. Na sedução, nós fazemos uma coisa muito parecida, que é fazer aflorar essa força de gratidão natural nas mulheres. Eu tenho uma história para exemplificar bem isso. Na faculdade, tinha uma garota e eu era muito interessado nela. Eu tinha uma atração muito forte. Vou inventar um nome fictício para poder contar. Juliana. O que eu fiz foi deixar na mochila 2 pedaços de chocolate de uma barra que eu havia comprado mais cedo. E no final da aula, na hora da despedida, eu abordei a Juliana e ofereci a ela esses 2 chocolates. E orientei que ela levasse eles, parasse na lagoa do campus, onde tinha um jardim, árvores, um ambiente muito legal, de energia muito boa, e observando a paisagem, pensasse na coisa mais feliz que aconteceu na vida dela. E só depois disso, comesse os 2 chocolates que eu havia dado para ela. Parece uma coisa muito simples e pequena, e de fato é. No entanto, à noite, a Juliana me mandou mensagem me agradecendo, falando quão satisfeita ela ficou depois que ela fez aquilo que eu propus, pois até então, o dia dela tinha sido muito ruim, e ela pôde experienciar um momento de intensidade graças a mim. O que eu fiz foi criar uma situação constrangedora, sem ser escroto e sem ser precipitado, na qual eu dificultei ao máximo a rejeição dela ao meu pedido. E observe que eu não só consegui uma conexão emocional, fazendo com que ela associe aquelas emoções do momento feliz dela
aos chocolates que eu dei, como também obtive um sentimento de gratificação dela. E ainda mais, eu consegui um engajamento dela comigo, já que ela me mandou mensagem fazendo os agradecimentos. E no dia seguinte, eu ainda ia ter um assunto de abertura para tratar com ela, um assunto profundo, e dele eu daria continuidade ao jogo a fim de conseguir um encontro e finalmente ficar com ela. Fica ligado nisso, que se aplicado de maneira correta, isso pode ser trocado pelo interesse, por quebra de possíveis objeções, uma primeira impressão errada que ela possa ter de você, um pré-julgamento, um sentimento de gratificação, como foi no meu caso, e um sentimento de retribuição dela, que vai deixar ela muito mais aberta e receptiva às suas investidas. Concessões recíprocas. Pessoas que agem de certa forma conosco têm direito a uma ação similar como retribuição. Preste atenção, concessão recíproca se trata de uma resposta da pessoa não ao seu pedido em si, mas à sua atitude em relação a ela. Entenda. Suponha que um amigo seu chega para você e de cara te pede R$100 emprestado. Você acha muito dinheiro e rejeita o pedido do seu amigo. Aí ele vira para você e fala: se você não pode me emprestar 100, me empresta R$50. O que está acontecendo aqui? O seu amigo fez uma concessão ao reduzir o valor do pedido dele. E você se sente pressionado a ser recíproco à concessão dele e então consentir o pedido e emprestar para ele os R$50. Aqui nós temos mais uma vez a regra da reciprocidade atuando. Se a regra não vigorasse, ninguém estaria disposto a dar o primeiro passo. O seu amigo, por exemplo, ao fazer a concessão de reduzir o pedido, pois ele saberia que não ganharia nada de forma nenhuma. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. E pelo contrário, isso motiva ele a efetuá-lo e mais ainda, a ganhá-lo. E as concessões recíprocas são obtidas a partir de uma técnica que eu vou te ensinar agora. Rejeição seguida de recuo. Eu também gosto de chamar essa técnica do mistério de Watergate. A técnica consiste em introduzir um pedido de proporções exageradas, porém calculadas, que pode culminar no meu objetivo real caso seja aceito, antes de um pedido menor e mais simples que o primeiro, que de fato me trará o resultado desejado. Para você entender isso, eu vou adaptar a história da Juliana aplicando essa técnica. Suponhamos que eu e ela não nos conhecêssemos e que aquele seria o nosso primeiro contato. Eu teria uma conversa inicial com ela, da abordagem e tudo, mas quando fosse introduzir o pedido de interesse dos chocolates, eu faria um pedido exagerado antes. Eu poderia me oferecer para acompanhá-la até a casa dela, que seria um pedido exagerado considerando que nós estamos nos conhecendo agora, que seria rejeitado com certeza. E então introduziria a história dos chocolates como concessão do pedido primário. E ela aceitaria, pressionada pela mesma força que você ao ceder o empréstimo para o seu amigo. Entendeu? Eu potencializei a possibilidade de aceitação do meu pedido real de interesse, colocando em cima dele um pedido exagerado para ser rejeitado antes. Isso funciona por dois motivos. O primeiro é a regra da reciprocidade atuando em conjunto com as concessões recíprocas. E o segundo eu vou te falar agora, que é o contraste perceptivo. Esse, sem dúvida, é o fator que melhor trabalha a favor da regra. Repare que o meu segundo pedido, que representa o meu real interesse com ela, de conseguir a conexão emocional, o sentimento de gratificação dela, o engajamento comigo, ele parece ser substancialmente menor quando comparado com o primeiro pedido que eu fiz. E isso leva ele a ser entendido como uma coisa simples, uma coisa fácil, que vai tender ela a ficar inclinada a cumpri-lo. Você só tem que tomar cuidado com o seu primeiro pedido, para que ele não pareça ser algo absurdo. Pedidos absurdos tendem a ser entendidos como de má fé, e você passa a ser visto como alguém que está tentando se beneficiar da situação. E essa, sem dúvida, é a vala mais funda que você pode cair na tentativa de instigar a reciprocidade da menina. Essa é a façanha do sedutor. O pedido é exagerado, mas ele é calculado. Ele é na medida, ele é dentro do contexto que vocês estão vivendo. Por exemplo, a Juliana, ela entende que eu trabalhando a interação como eu estava, é natural que eu queira, por exemplo, acompanhá-la até em casa. Mas seria totalmente absurdo e antinatural se naquela interação, naquele primeiro contato, eu começasse a puxar para o lado do sexo. Seria algo inadmissível.
impensado. Para finalizar, vou falar para vocês os bônus da regra. Quem deu sim ou não para fechar foi ela, e isso faz com que ela assuma uma responsabilidade em cumprir o que ela prometeu. Junto com isso, tem a satisfação que você promoveu para ela quando fez uma concessão do pedido anterior. O mais interessante é que, além de fazer ela cumprir a promessa, deixa ela mais disponível para solicitações futuras. Você deve ter percebido, eu forneci chocolate e algumas palavras e tive o retorno de conexão, sentimento de gratificação e engajamento. Então, a regra ocasiona trocas desiguais. Outra coisa, aplica-se a favores não solicitados. Ela não me pediu para mim dar o chocolate para ela. Ela não me pediu para mim falar para ela descer e parar lá na lagoa, em momento algum. No entanto, independentemente disso, gerou o sentimento de retribuição da parte dela. Sobrepuja outros fatores que determinam a anuência. Por exemplo, gostar ou não de você, ter uma primeira impressão ruim, um preconceito ou julgamento pré-determinado. Eu gravei um vídeo bônus especialmente para você e postei no meu Instagram sobre como se defender dessa regra para situações em que você trocar de posição e deixar de ser o praticante para ser a vítima. Se você entendeu o mecanismo da regra, você tem uma arma poderosa em suas mãos como sedutor. Dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Siga para o próximo vídeo da sequência, que dará continuidade aos ensinamentos de Cialdini aplicados na sedução.